Valeu! Galera, muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu quero trazer essa temática aqui para você. Preparei aqui uma caixa de surpresas, Faça uma pregação. Então hoje eu quero falar com você a respeito de você aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, para evangelizar, para trazer uma mensagem para a vida das pessoas, porque eu acredito que isso tem tudo a ver com avivamento. Avivamento não se trata somente de pessoas gritando, chorando e vivendo momentos de êxtase na presença de Deus. Avivamento fala daquilo que a gente vive diariamente, aproveitando cada oportunidade para glorificar o nome do Senhor, para trazer o reino de Deus, para fazer assim na terra como é no céu, usando todas as possibilidades, todas as oportunidades que vier até nós. E eu queria então compartilhar essa mensagem com você. Eu queria ler um texto que está em Atos, no capítulo 17, e eu quero começar aqui com você uma reflexão a partir desse texto aqui. Em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16, nós encontramos ali Paulo em Atenas. E Paulo, quando estava em Atenas, ele ficou meio inconformado, ele ficou naquela região ali, bem incomodado com a realidade de idolatria que existia naquele lugar, de quantos ídolos, de quantos deuses falsos aqueles homens adoravam. E a Bíblia diz então, Paulo, ele começou a pregar ali em Atenas. E isso me chama muita atenção, porque a partir do verso 22 diz assim então: E pondo-se Paulo de pé no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Então Paulo aproveitou a oportunidade ali no aerópago, naquele lugar onde eles se reuniam para discutir suas teorias e para falar a respeito das suas filosofias. Paulo aproveitou aquela oportunidade para pregar naquele lugar. E Paulo então começa a discursar. E Paulo não vem, de certa forma, ali confrontando diretamente, batendo, esculhambando com todo mundo e dizendo: olha, vocês são todos uns pecadores miseráveis, vocês estão tudo errado. Não. Paulo, ele com muita sabedoria dada por Deus, ele começa a anunciar Jesus a partir daquela realidade que ele via ali. E no verso 23 ele diz assim: porque enquanto eu passava e via o templo aonde adoram, encontrei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Portanto, ao que vós adorais, embora não o conheçais, é o mesmo que eu vos anuncio. Porque o Deus que fez o mundo e tudo quanto há nele, sendo o Senhor dos céus e da terra, não mora em templos construídos por mãos, nem é ministrado por mãos humanas, nem necessita de nada, porque Ele é quem dá vida e alma a toda pessoa. E de um sangue fez todo o mundo dos homens, para que morem sobre a superfície de toda a terra, e por seu mandato estabeleceu as estações e colocou os limites ao lugar de morada dos homens, para que busquem e investiguem acerca de Deus e o encontrem através das suas criações. Olha o que ele fala: e o encontrem através das suas criações, porque certamente Ele não está longe de nenhum de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, assim como também vos disseram alguns dos vossos profetas, alguns dos vossos poetas, alguns dos vossos sábios, diz nessa tradução aqui da Peshitta, porque somos feitura sua, somos de origem sua. Agora, pois, varões, porquanto nossa origem é de Deus, não devemos pensar que a divindade se assemelha ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela habilidade ou conhecimento humano. Deus, havendo passado por alto os tempos de extravio, agora ordena a todos os homens que em todas as partes se arrependam, porque estabeleceu um dia no qual com justiça haverá de julgar toda a terra por meio do homem a quem ele designou, e isso traz sua fé a qualquer um, porque o tem ressuscitado dentre os mortos. Então, o que a gente vê aqui é que Paulo, quando então ele ficou ali consternado, incomodado com aquela idolatria naquela região, ele então se coloca naquele lugar e ele começa a discursar, e ele começa a anunciar, e ele começa a pregar. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo utiliza a realidade daquelas pessoas para conectá-los ao Senhor.
ele utiliza a realidade daquelas pessoas para poder contextualizar e trazer a mensagem do Deus que enviou o seu Filho, do Deus que não está longe, do Deus que está próximo, do Deus que veio como homem, morreu e ressuscitou, e que vai julgar o mundo e salvar aqueles que creem. Então ele vai anunciando Jesus a partir do altar do Deus desconhecido. A partir daquela realidade que estava ali, Paulo conecta tudo isso, ele usa o contexto. E Paulo era um cara, né, que fazia isso constantemente, ele sempre estava utilizando. Em outro momento ele escreve: eu fiz-me de todos para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Fiz-me de judeu para com judeus, para aqueles que estão debaixo da lei, eu fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja na lei, mas na lei de Cristo. E aí Paulo vai falando isso, ele diz: eu fiz-me como gentio, como se estivesse sem lei, para aqueles que estão sem lei. E ele completa essa fala dizendo: eu fiz-me de todos para com todos, para que de alguma forma eu possa salvar alguns. Então Paulo queria tanto propagar essa mensagem de Jesus, que ele usava e aproveitava cada oportunidade. E eu entendo que esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos anunciar Jesus em todo o tempo, utilizando tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então eu gosto de fazer essa ilustração, coloco uma caixa simples, comum aqui, para falar do comum, do dia a dia, que nós precisamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, aproveitar cada oportunidade, como Paulo aproveitou a oportunidade do altar ao Deus desconhecido, e ao invés de chegar ali derrubando aquele altar, brigando, esbravejando, Paulo disse: olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram, eu o conheço, e quero apresentar agora para vocês. Existe uma geração que está aí, que está adorando ao Deus desconhecido. Existe uma geração que está buscando a Deus em tantas coisas, buscando uma resposta para os seus anseios, buscando preencher o vazio da sua alma. E essas pessoas, elas precisam de alguém que possa anunciar a verdadeira solução para elas, o caminho, a verdade e a vida, anunciar a Jesus. E nós podemos usar no nosso dia a dia cada oportunidade, cada circunstância, para que a gente possa anunciar Jesus. Então eu coloquei aqui nessa caixa, dentro dessa ilustração que eu quero fazer com vocês aqui, com esse tema: faça uma pregação. Seja o que você tiver nas suas mãos, seja o que você tiver ao seu redor, faça uma pregação. Aproveite cada oportunidade e faça uma pregação. E eu não falo da pregação com o microfone na mão, em cima de um púlpito, né, como o pregador, mas da pregação do dia a dia, de anunciar a mensagem em cada oportunidade, seja através das redes sociais, seja na sua escola, né, quando estiver aí com as aulas presenciais, ou mesmo online. Seja no seu trabalho, aonde quer que você vá, em todas as circunstâncias, aproveitando cada oportunidade para fazer uma pregação, para anunciar a mensagem do Senhor, para anunciar a esperança do reino de Deus, para anunciar as verdades de Deus. Então aqui tem vários objetos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um boneco do Batman. Então, o Batman é um dos heróis que eu gosto de utilizar como ilustração. Na verdade é o que eu mais uso, já preguei algumas vezes vestido de Batman, inclusive aqui na nossa igreja, como o pastor Vini falou quando eu estava liderando o jovem. Hoje eu estou liderando um dos nossos campos, né, aqui em Brasília, que é em Santa Maria. E quando eu liderava os jovens aqui, eu tive a oportunidade de pregar vestido de Batman. Não só aqui, mas em vários lugares do Brasil eu já tive essa oportunidade. Por quê? Porque eu entendi que eu posso usar esse herói como uma ilustração para trazer alguns princípios, né? O Bruce Wayne, que é o cara por trás do Batman, é o cara traumatizado, é o cara que perdeu os pais ali na sua infância, é o cara que caiu numa caverna, foi atacado por milhares de morcegos e tinha medo mórbido de morcego. E ele decide então ressignificar, como gostam de dizer hoje, né, um termo mais atual, mas ele pega toda aquela dor dele, todo aquele trauma dele, e ele, apesar de ter tudo para se tornar um vilão, ou tudo para se tornar uma vítima, né, ficar no vitimismo: porque eu perdi os meus pais, porque eu sou órfão, porque isso, porque aquilo. Ao invés disso, o que ele faz? Ele decide ser um herói na sua geração, ele decide trazer justiça, ele decide fazer justiça. E eu gosto de enfatizar esse ponto, principalmente esse ponto do ressignificado, né, de como ele, apesar dos seus traumas, se tornou esse herói. Porque todos nós temos traumas, todos nós temos essas
circunstâncias pelas quais nós passamos. Todos nós passamos por momentos difíceis das nossas vidas e precisamos escolher o que vamos fazer com isso. Você vai usar a sua dor, você vai usar o seu trauma para poder se tornar uma vítima, para se tornar um fracassado e desculpar-se por isso, né? Ter a desculpa perfeita para dizer, não, é porque nunca tive um pai presente, não, é porque o casamento dos meus pais foi destruído, não, porque aconteceu isso, não, porque eu fui abusado e por isso eu me tornei essa pessoa. Você tem a oportunidade de ser uma vítima, você tem a oportunidade de ser um vilão, né? Se vingar daquilo que você fez. Você foi machucado, agora você machuca. Você foi oprimido, agora você oprime. Você foi abusado, agora você abusa. Ou seja, você se torna um vilão, ou então você tem a escolha de ser um herói, apesar do que fizeram com você. Como alguém já disse, não importa o que fizeram com você, mas importa aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer? Então eu uso o Batman como essa ilustração, porque eu tinha tudo para ser o cara traumatizado, sofri bullying na escola, sofri muitos abusos físicos e emocionais, fui aquele cara perseguido, que apanhava de todo mundo, né? O menino lá que apanhava, que tomava o meu lanche, que tinha aquela famosa frase, te pego lá fora, e apanhei várias vezes, fui muito humilhado na escola. Mas na época que o Wellington Menezes de Oliveira, um jovem de 23 anos, entrou numa escola em Realengo, no Rio de Janeiro, para se vingar, porque naquela escola ele tinha sofrido bullying, e ele atirou contra várias pessoas, matou cerca de 12 pessoas, e inclusive morreu também ali. Naquela época, onde estava falando tanto a respeito disso, eu voltei também à escola onde eu estudei. A escola onde eu sofri bullying, a escola onde eu sofri abusos físicos e emocionais, e eu voltei dentro daquela escola com uma câmera para gravar uma pregação. Faça uma pregação. E eu fui gravar uma pregação ali dentro, que está no YouTube, e eu fui falar sobre isso. Eu falei assim, hoje eu estou aqui no lugar onde eu sofri bullying, eu estou aqui no lugar onde eu sofri abusos físicos e emocionais, para dizer que apesar de ter um passado como o do Wellington, eu decido ter um futuro diferente do dele. Porque ele escolheu se vingar tirando vidas, eu escolhi me vingar salvando vidas. Então você pode usar tudo aquilo que fizeram contra você como a sua arma para ser uma resposta, para ser um herói nessa geração, para ser uma luz em meio às trevas. Sabe? E você pode usar tudo aquilo que veio contra você, você pode fazer uma pregação, ou várias pregações sobre isso, né? Então eu também já aproveitei para pregar uma oportunidade de cowboy, né? Então me vesti de cowboy ali, para pregar sobre os fora da lei, né, para falar sobre lei e graça, né? E Paulo fala que nós não estamos na lei mosaica, a lei de Moisés, mas estamos na lei de Cristo. Então até que ponto nós somos os fora da lei? E eu falei um pouco sobre isso nessa oportunidade, usando os contextos, né? Gosto de usar fitas VHS, alguns não vão nem lembrar do que é isso, né? Fitas VHS, né? Que é isso, hein? Meu Deus, tem gente que não sabe nem o que é isso. Pois é, e eu consegui essas fitas aqui para usar em pregações. Eu gosto de ilustrar a respeito de conflitos, né? Porque nós passamos por diversos conflitos nas nossas vidas, né? Nossa vida é como um grande filme, e o filme ele só presta se ele tiver um conflito. Eu falo, imagina você assistir um filme que não tem conflito. Imagina você ir assistir, falando ainda do Batman, o filme do Batman, e chega lá no cinema, o que é o Batman? O Batman é um cara bilionário, que ele passa o filme inteiro desfilando por Gotham City, conhecendo a cidade e fim. Qual é a graça desse filme? Não, a graça do filme está na luta, está ele apanhar e parecer que está tudo perdido e de repente ele ressurge, né? A graça de cada história são os seus conflitos, vencer esses conflitos. E assim é nas nossas vidas. Nós passamos por diversos conflitos, mas na verdade todos eles fazem parte para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E você pode usar todos esses conflitos como uma oportunidade para fazer uma pregação. E aí eu falo sobre esse período aqui que a gente tinha que alugar os filmes em VHS, né? Então você ia lá no final de semana, alugava 3, 4 VHS para você assistir no final de semana, tinha que rebobinar, senão pagava a multa na segunda-feira na hora de devolver, né? E aí tinha os famosos filmes de 2 fitas, né? Eram filmes maiores, né? Dança com Lobos, Coração Valente, Paciente Inglês, Titanic, né? Senhor dos Anéis. Então eram filmes de 2 fitas. E aí você está ali assistindo o filme, no auge do conflito, a fita acaba, você tinha que levantar, ir lá no videocassete, pegar outra fita e colocar para você continuar assistindo o filme. E aí eu falo que existem alguns conflitos nas nossas vidas que são como filmes de 2 fitas. Eles demoram um pouco mais a passar, mas eu quero dizer para você, vai passar. Esse conflito que talvez você está vivendo e que você está dizendo assim, está demorando, às vezes
vezes é um conflito de duas fitas, mas vai se resolver, vai passar tudo isso, né? Então nós precisamos olhar positivamente para todas essas circunstâncias, extrair o melhor delas e entender que os conflitos vêm para nos forjar, para nos capacitar, para nos preparar para a próxima fase. Então eu estou mostrando como você pode usar aqui no seu dia a dia, né, as circunstâncias, os objetos, as coisas que você tem ao seu redor, para que você possa anunciar aí o Evangelho. Esses dias eu tive uma experiência com a misteira, eu tenho uma misteira aqui também que eu trouxe, lá de casa, eu saio carregando as coisas lá de casa para pregar, e aí eu estava refletindo sobre isso, porque eu estava fazendo uma tapioca na misteira. Quem já fez aí tapioca na misteira? Aprendi a fazer tapioca na misteira e achei fera. E aí eu tô lá, postei lá num grupo que eu tava o vídeo, né, da tapioca na misteira, eu com um garfo lá mexendo na tapioca. E alguém comentou lá naquele grupo assim: ô pastor, cuidado, porque eu conheço uma pessoa que colocou o garfo na misteira e levou um choque e ficou cega. E eu falei: meu Deus, que loucura é essa, né? E aí eu falei: já coloquei tantas vezes o garfo aqui, até descalço, e não aconteceu nada. E aí eu falei para a pessoa: essa misteira aí não deve ser aprovada pelo Inmetro, não deve ter o selo de aprovação do Inmetro. Ela: como é que eu vejo isso? Eu falei: olha, lá embaixo você vai ver o selo de aprovação do Inmetro. Isso aí se tornou outra pregação. Por quê? Porque os equipamentos, para que eles possam chegar aos consumidores finais, eles precisam passar por uma série de testes antes, para que eles possam ser aprovados para chegar na casa do consumidor. Então o Inmetro ele faz isso, ele vai submeter esses equipamentos a vários testes para tentar minimizar ao máximo aí o número de acidentes. E aí eu falei a respeito de uma série de reis que a Bíblia fala que eles tinham um selo de aprovação, não o selo de aprovação do céu, do Inmetro, mas o selo de aprovação do céu. Quando você pega a lista dos reis de Israel e de Judá, você vai ver que vários deles a Bíblia diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, ele fez o que o Senhor reprova. Então, como eu posso ser alguém aprovado por Deus? Eu vou ter que passar por uma série de testes. Então, muitas das circunstâncias que nós vivemos nas nossas vidas são testes para que a gente possa receber um selo de aprovação, para que você possa então ser alguém confiável. Nosso bispo sempre diz isso, né? Que para que você possa, os testes são para mostrar que você é confiável para receber algo maior. Então, Deus deseja que você seja alguém aprovado, que possua esse selo. E para isso, você vai passar por uma série de testes. Talvez o que você está vivendo na sua vida hoje é um teste. E esse teste, quando você for aprovado nele, você vai receber um selo de aprovação do céu, aonde você vai poder ser colocado ali como alguém de confiança, que você pode ser confiado grandes coisas. Mas para isso tem que passar pelos testes, né? Então eu usei a oportunidade da misteira para ilustrar isso. Eu estou mostrando para você aqui, porque o cerne dessa mensagem é, a partir da conexão com o texto de Paulo aqui, mostrar que nós podemos usar todas as circunstâncias, todas as coisas, todas as situações para poder trazer uma mensagem, para poder extrair o melhor disso, para nós em primeiro lugar e também para as pessoas que nos cercam. Sabe, eu acredito muito que o evangelismo, eu acredito muito que o profético, eu acredito muito que a mensagem que Deus deseja trazer ao mundo através de nós, esse avivamento, ele acontece em contextos que não se trata somente das quatro paredes da igreja, mas que no dia a dia, que através das redes sociais, que através das ferramentas que nós temos ao nosso alcance, que no seu dia a dia, no seu cotidiano, você pode ver Deus em todas as coisas, você pode enxergar o Senhor. Provérbios fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Então nós precisamos enxergar Deus em cada coisa e fazer essa conexão com a mensagem de Deus para a vida das pessoas, como Paulo fez aqui. Ele aproveitou essa oportunidade. É Paulo que lá na frente vai dizer a Timóteo: pregue em todo tempo, há tempo, fora de tempo. Então use todas as oportunidades, aproveite cada momento para trazer uma mensagem para as pessoas, né? Então eu acredito que nós podemos usar isso. Eu também gosto de usar aqui como ilustração, principalmente em casamento, eu gosto de usar o liquidificador, outro lado de casa que eu carrego direto para os casamentos, né? Então, quando eu vou fazer casamento, alguns, né, quando os noivos são assim mais insanos, assim que nem eu, aí eu vou e uso. As cerimonialistas que não gostam, né, fica querendo arrancar lá os liquidificadores para não sair nas fotos. Mas aí eu gosto de usar a ilustração do liquidificador. Por quê? Porque eu falo, olha, sobre casamento, né? Eu falo, olha, imagine aqui, né, a base como o marido e o copo como a mulher. E eu falo assim, qual que é o mais importante aqui dos dois? O mais importante é a base ou o mais importante é o copo? O mais importante é o marido ou o mais importante é a mulher? E eu falo, na verdade, o mais importante é o quê? O mais importante são os dois. Por quê? Porque não há liquidificador só com copo, e não há liquidificador
só com a base. Não tem como cumprir o seu propósito se estiverem desconectados. Então eu falo que o propósito de Deus é que haja essa união aqui, né? Essa conexão aqui, para que então possam ser um só, para que possam estar então cumprindo o seu propósito, né? Então, mais uma vez, você vê que um objeto tão simples do nosso dia a dia pode servir. Aí eu vou um pouco mais além, sempre falo, né? Agora imagina que eu colo aqui com super bonder, isso é o casamento, conectados para sempre, se tornaram um só para sempre, né? Então eu falo um pouco a respeito disso, mas eu gosto de enfatizar que os dois só podem cumprir o propósito de Deus quando eles se unem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois Deus tirou a mulher do homem. Então, quando que o homem é a sua imagem e semelhança de verdade? Quando ele está conectado à sua mulher no casamento. Então, aí o homem tem a plenitude do que é o propósito de Deus para ele, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança, mas separou os dois. Quando os dois se unem, eles se tornam aquilo que Deus quer que eles sejam, eles se tornam um. Então, mais um exemplo do nosso cotidiano pregando o Evangelho. E eu estou aqui com 2 objetos, eu queria completar esse tempo aqui com um exercício interagindo com você aí nos comentários, né? Eu estou aqui com 2 objetos e eu queria que você colocasse aí nos comentários, né, uma pregação aí, uma mensagem, uma palavra profética a partir, né, primeiro dessa aqui, ó. Tem aqui uma fita adesiva, né, um durex aqui, uma fita, essa fita aqui, estão vendo aí, né? E eu queria que você então, rapidinho nos comentários aí, colocasse uma mensagem que você pode fazer para a vida de alguém. Imagina que você fosse pregar para alguém, você fosse usar essa fita como uma ilustração, ou profetizar para alguém e você usasse isso. A Bíblia é cheia desses exemplos, né? Deus fala para o profeta: está vendo aquela vara de amendoeira? Pegue essa vara e a partir dela profetiza. Está vendo esse cinto? Você vai colocar esse cinto e você vai profetizar a respeito desse cinto, sabe? Está vendo esse caldeirão aqui? Você vai usar esse caldeirão e vai ilustrar para o meu povo, vai trazer a mensagem que eu quero trazer. Vá lá à casa do oleiro, chegue lá, observe os vasos, observe como o oleiro trabalha e use isso para poder ilustrar a mensagem. Algumas são mais insanas, né? Deus manda o profeta Oséias se casar com uma mulher adúltera para que ele pudesse ser traído por ela, para que ele pudesse sentir na pele aquilo que Deus sentia com a traição do seu povo. Para Isaías, Deus manda ele passar 3 anos pregando pelado, né? Então Deus usa essas circunstâncias para poder ilustrar as verdades do seu reino. Então hoje eu queria que você aí, né? Eu estou aqui com os comentários abertos, eu queria fazer esse exercício com você aí, né? Se você, o que você pregaria usando uma fita? E a outra eu tenho aqui uma trena, entendeu? Você precisa fazer uma mensagem a partir de uma trena. O que você pode falar aí, né? Para essa pessoa a partir dessa trena aqui? Inclusive uma trena bem chamativa, né? Bem fluorescente. Faz aí, que eu quero completar. O estar em Deus é como uma fita. Se tiramos a fita, nunca mais nos tornamos os mesmos. Fica a cola naquilo que gruda. Fica os nossos desejos no Deus que nos grudamos. Uau! Isso é verdade, né? Você coloca a fita, essa caixa mesmo aqui. Se for tirar as fitas aqui que está nela, vai ficar marca, não tem mais jeito, né? Não vai ser mais do mesmo jeito, é verdade. Muito bom. O desenrolar da nossa vida, essa que eu li foi da Isabela Gonzaga. Agora, a Vanessa Paula diz: o desenrolar da nossa vida é como uma fita que tem começo, meio e fim, mas Deus está no controle, né? Então, assim como alguém segura uma fita aqui com o seu começo, o seu meio, o seu fim, olha aí, é uma mensagem sobre soberania de Deus, né? O começo, o fim, o meio, está tudo nas mãos do Senhor, como essa fita aqui. Uau! Vamos lá. Quem colocou mais aqui? Gabriela Moura: não há trena no mundo que possa medir o amor de Deus por nós. Uau, muito bom. Simples, objetivo, né? E é isso mesmo. Alcance sem medidas para você daquilo que Deus tem para a sua vida nesse tempo, Gabriel postou. Que você seja como essa fita, esteja grudado em Deus. Muito bom, Ana. É isso mesmo. Deus junta seus pedaços como uma fita e te faz de novo. Muito bom. Essa aqui foi Gabriele Xavier. Paulo Eugênio: não use a fita métrica para medir os outros. Olha aí, uma mensagem de exortação, muito boa, né? Não use a fita métrica para medir os outros.
Que Deus me faça como a base do liquidificador. Isso foi o Rony, né, gente? Olha aí o Rony, tá precisando casar, meu Deus. Isso aqui é lá da CN Santa Maria, gente. A gente está orando para ele casar, Deus. Abençoa, Senhor. Já tem o copo, tá? Já tem o copo. Só falta a Super Bonder para colar esse copo na base. Muito bem. Às vezes as pessoas vão querer medir os seus pecados usando uma trena, mas Deus não mede os seus pecados, pois Ele te perdoa e te ama. Uau, Laís, muito bem. É isso mesmo. Uma fita, quando colocada em determinado local, ela pode tirar a sujeira. Olha que legal. Ou até mesmo a tinta da parede. A fita é como se fosse o sangue de Cristo, o qual entra em contato com a gente e tira. Muito bom, é verdade. Tem gente que usa, inclusive, para tirar da roupa, né? Aquelas coisinha que fica branca assim na roupa e usa a fita, né? Então a fita tem esse papel de limpeza, né? Olha que legal, né? Indo além aqui das reflexões das utilidades dos objetos. A trena, o mundo nos dá uma medida, mas não vê em seu tamanho original. Só Deus pode fazê-lo. Só Ele sabe o tamanho que te fez, que é do tamanho dos sonhos dele para nós. Uau, é verdade, né? A trena, ela é limitada. Essa aqui tem 3 metros, só 3 metros, irmão. Então ela é limitada, né? Mas Deus nos mede ilimitadamente, Ele conhece o tamanho daquilo que Ele tem pra gente. Você conseguiria medir o amor de Deus? O André Luiz está colocando aqui, ó, com uma trena. Você conseguiria medir o amor dele com uma trena de 10 metros, 50 metros? Nada pode medir esse amor. João 15, 9, né? Então você encontra aqui várias mensagens. Assim como a trena é uma ferramenta para medir algo, meça suas palavras para não magoar outra pessoa. Uau! Mais uma mensagem de exortação aí, usando a trena, né, da Glaucia, a importância de medir as nossas palavras. Simar Valadares, tanto a fita quanto a trena precisam ser desenroladas para cumprir o seu propósito. Muito bem, assim todos nós sermos totalmente desenrolados e descobertos para com Deus, para que Ele cumpra em nós o seu propósito. Uau, que Deus possa te desenrolar aí, para que você possa cumprir o seu propósito, o desígnio de Deus para o seu coração. Vou ler aqui mais uma. A medida de Deus ao nosso respeito não condiz com a medida do mundo. Fita, cole em mim que tem um plano para a sua vida, Deus fala. Olha aí, glória a Deus, que legal, bênção demais. Então é isso, né? Muitas pregações aqui no chat, virou todo mundo pregador agora, ó. Faça uma pregação. Esse é só um exercício para mostrar que seja o que for, né, que você tiver nas suas mãos, na sua vida, você pode usar isso para edificar a vida de alguém. Alguém já disse, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Então entenda que você realmente pode usar tudo aquilo que vier à sua mão, né? Tudo aquilo que vier à sua vida. Você pode usar suas dores para edificar a vida de outras pessoas que talvez estejam sendo machucadas aonde você foi machucado. Você pode usar os seus traumas não para se lamentar pelo resto da vida, mas para se levantar e dizer, eu vou ser uma resposta nessa área onde um dia eu fui traumatizado. Você pode usar o contexto do dia a dia, as pequenas coisas, como uma forma de revelar o amor de Deus, de revelar o plano de Deus, de revelar o propósito de Deus, de trazer edificação, de trazer exortação, de trazer uma mensagem profética, mas se colocando nesse lugar de conexão com o Espírito Santo, para que Ele possa usar você. Faça uma pregação. E como eu disse, uma pregação não é necessariamente alguém com o microfone na mão, em cima de um púlpito ou em frente a uma tela como eu estou, em frente a uma câmera como estou. A pregação pode ser um livro que você vai escrever, pode ser uma canção que você vai compor, pode ser um filme que a gente vai fazer, né? Pode ser tantas coisas, uma empresa que você vai abrir, que vai ser uma pregação para esse mundo. Pregações são empresas, empresas são pregações, livros são pregações, né? Então existem muitas coisas que pode ser uma pregação que vai transformar o mundo. Que Deus possa usar você para pregar o Evangelho. Pregue a mensagem de Deus, pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras, mas use tudo aquilo que você tiver ao seu alcance para anunciar que há um bom Deus, que tem um propósito soberano, que transforma as nossas vidas, que muda a nossa história, que nos ama incondicionalmente, que não nos mede segundo os nossos pecados e que nos gruda nele para que a gente possa viver aqui e eternamente tudo aquilo que Ele projetou para nós. Que Deus abençoe você e que você seja muito usado por Deus em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você seja uma bênção. Faça uma
pregação, que a sua vida seja essa pregação, que tudo na sua vida pregue, a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus. Grande abraço, que Deus te abençoe. Uau, que palavra abençoadora.